pessoal, sou o professor Michael Cruz, professor de Filosofia e Sociologia do Unificado Z, e hoje venho aqui dar umas dicas para vocês a respeito de como estudar filosofia para a prova do Enem. Nos últimos anos, filosofia, exemplo da sociologia, têm sido mais cobradas, não mais com questões meramente interpretativas, tá? Então, não é suficiente que tu leia um texto de algum autor e tente interpretar e simplesmente responder pela interpretação. Cada vez mais se exige um conhecimento mais próprio dessa área, dessas disciplinas e dos autores clássicos, tá? Então, assim, uma das dúvidas que os alunos mais têm é a respeito do que é a filosofia, que áreas ela tem, o que costuma cair no Enem, onde eu vou atrás, como é que eu procedo. Então, eu estou aqui para te dar umas dicas em relação a isso, tá? Na história da filosofia, tu tem várias concepções do que significa filosofia. Filósofo é o amigo do saber, a filosofia é a mãe das ciências, a gente costuma ouvir esse tipo de coisa, tá? Não tem uma resposta única para essa pergunta do que é a filosofia. A resposta que eu te ofereço é uma resposta desde um filósofo importante até aqui chamado Kant, que diz que a filosofia, na verdade, ela é uma atividade, a filosofia não é uma teoria, a filosofia não é como a física, a química, a matemática, que possui um corpo teórico formado que tu trata de estudar e resolver problemas daquela área, né? E envolve pessoas especialistas na área. A filosofia, ela é pertinente a cada filósofo, ela é uma tentativa, ela é uma atividade. O que se valoriza mais na filosofia é o exercício filosófico muito mais do que o resultado. Por isso que a filosofia seria uma atividade que tem dois âmbitos. Um âmbito que a gente pode chamar de filosofia teórica, que seria o estudo do ser, o estudo da realidade em geral, tá? E filosofia prática, que se destina a estudar como as coisas devem ser, que parte da realidade que a gente observa que pode e deve ser alterada. Já vou te dar alguns exemplos disso, inclusive de que modo essas coisas podem aparecer para ti na prova do Enem. Na parte teórica da filosofia, eu queria hoje comentar contigo a respeito de uma área muito importante, que é fonte de várias questões da prova nos últimos anos, que é a epistemologia ou teoria do conhecimento. O que trata a teoria do conhecimento? A grande pergunta dessa área da filosofia é qual a origem do conhecimento, que tipos de faculdade ou capacidades estão envolvidas no nosso conhecimento. Quando eu digo assim, por exemplo, conheço as 3 leis de Newton, conheço Porto Alegre, são tipos de conhecimento diferentes. O que está envolvido no primeiro? Um conhecimento racional, um conhecimento pela capacidade da razão. No segundo, um conhecimento empírico, um conhecimento pela observação da realidade. Que tipos de conhecimento eu sou capaz de ter, né? Quais os limites do conhecimento humano? É possível dizer que a gente conhece coisas que não pode observar? Então, nessa área, por exemplo, tem alguns conceitos que são importantes que tu compreenda. O conceito de racionalidade, o conceito de intelecto, né, que são partes, por exemplo, que diz a respeito de um conhecimento que a gente costuma chamar de abstrato, conhecimento que a gente não pode observar pelos sentidos, que a gente não pode tocar, que a gente não tem uma ideia muito clara, a não ser abstraindo, desconsiderando o que é particular e buscando o que é universal. Um outro conceito importante dessa área, se tu for analisar alguns autores, é o conceito de juízo. É o conceito que diz que o conhecimento ele é uma afirmação, mas ele é uma afirmação também que aquele que fala está querendo afirmar como sendo a verdade, né? O conceito de proposição. Então, como é que tu faz para estudar um pouco dessas áreas? Vamos dizer que tu quer estudar o pensamento de Platão, o pensamento de Aristóteles, o pensamento de Descartes, que são autores que a prova do Enem já te cobrou. Tu tem que analisar no teu livro, tu tem que analisar nos sites que tu procura, quais as ideias centrais desses autores, quais os conceitos que eles mais utilizam. Só um exemplo, um conceito importante, por exemplo, para Platão, o conceito de ideia. O que significa ideia para Platão? Será que é como a gente pensa hoje que significa ideia? Qual é a visão, por exemplo, que um autor como Aristóteles tem sobre natureza? Ele está chamando natureza o que a gente aprende na biologia hoje em dia? Provavelmente não. Então tu tem que entender o que ele quer dizer com isso.
tem que pegar conceitos chaves de cada autor e tu entender mais ou menos como é que eles funcionam, tentar aplicar. A mesma coisa vale para um filósofo que tem caído nos últimos anos, Descartes. Por exemplo, o que significa dúvida para esse autor? Duvidar da realidade, será que é a mesma coisa que duvidar das coisas do dia a dia? Ou é uma dúvida racional? Qual é a diferença entre uma coisa e outra? Então é isso, tu tem que pegar um conceito de um autor, os conceitos que são mais importantes para ele e ver o significado. Tentar entender o que cada um autor quer dizer. Tu não vai simplesmente confundir o que um autor pensa de o que um filósofo pensa de um conceito é o mesmo que o outro pensa. Tu vai te enganar se tu pensar assim, o Enem vai te cobrar isso também. Ele quer que tu saiba qual é o pensamento de cada autor. Outras duas áreas importantes, pessoal, do que eu chamei aqui de filosofia prática, são a ética, ou a moral, e a política. Tá? A exemplo das outras áreas, a banca do Enem ela vai querer que tu entenda de alguns conceitos importantes dessas áreas. Vou te dar alguns exemplos da ética. Conceito ético muito importante é o conceito de julgamento moral, conceito de avaliação moral, que muitas vezes a gente confunde com julgar ruim, pré-julgar, mas na verdade julgar é a gente analisar por certos critérios o que é certo e o que é errado. Essa é a grande questão da ética, que conceitos eu tenho, quais critérios eu tenho para dizer que uma ação é boa, que uma ação é ruim. Né? Tu tem que rastrear, tu tem que mapear em cada um dos autores que tu observa quais conceitos éticos mais importantes. Para ficar num autor que a gente já comentou agora há pouco, o Aristóteles, por exemplo, lida com o conceito de virtude, que é um conceito que a gente utiliza até hoje. Né? O que significa virtude para esse autor? A palavra virtude pode apresentar para nós coisas boas, qualidades, mas o que significa propriamente, dentro do pensamento desse autor, a ideia de virtude? Como é que ela se confunde com outras coisas que ele já comentou? Um outro exemplo importante, vindo de ética, é também de um autor, esse que eu falei no início, que apresenta essa concepção de filosofia, é o Kant. Kant vai falar, por exemplo, em razão moral. Ele vai falar que o nosso critério para julgar as ações das pessoas parte de uma racionalidade sobre as ações dos outros. Ou seja, eu tenho que analisar racionalmente os atos das outras pessoas. O que isso significa? O que significa racionalidade para Kant? Certo? É isso que tu deve entender. Tu não pode simplesmente projetar algum conceito que tu tem sobre aquele autor ou aquela palavra e achar que ele está pensando exatamente o que tu está pensando. É importante que tu entenda que conceito ele defende de racionalidade, de moralidade, para daí tu compreender como ele pensa e o que o Enem quer de ti naquela questão. Uma outra coisa, por fim, é importante comentar, pessoal, é o assunto política, um assunto bastante recorrente no Enem. O Enem gosta muito de autores políticos clássicos, modernos, da Idade Moderna. Um sujeito muito importante para os teus estudos é aquele que ficou conhecido pela sua obra O Príncipe, Maquiavel. Maquiavel, filósofo renascentista, pensador da política. Por exemplo, Maquiavel é um cara que vai falar que o bom governante tem que ter sorte e tem que ter competência no exercício da política. O que isso significa? O que significa sorte e competência para Maquiavel? O que isso introduz no contexto do absolutismo moderno no qual ele está inserido? Tu vê bem, não basta tu saber que Maquiavel escreve na época do absolutismo, tu tem que entender o que esses conceitos significam no contexto que ele está falando. Então é muito importante, pessoal, que vocês, ao estudarem um autor, ao pegarem um livro, ao irem para algum site, se nortearem pelo quê? Quais conceitos aquele autor utiliza? Que termos são específicos dele? Qual é o seu vocabulário? O que significa cada uma dessas coisas? Se tu conseguir mapear isso, se tu conseguir rastrear isso, tu vai te preparar para fazer uma boa prova do Enem. Certo? Até mais, pessoal.